A gente só existe por causa da natureza. A natureza é que faz a gente poder existir. Por isso que a gente chama ela de mãe. Nesse vídeo aqui no programa do Pi, nesse domingo, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre o Rio Grande do Sul. Se liga. No Rio Grande do Sul, aumentou para 39 o número oficial de mortes provocadas pela chuva. O número de mortos em decorrência das chuvas subiu para 55. A maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul não para de gerar imagens terríveis. Equipes de resgate procuram ainda por 68 desaparecidos. Para começar esse vídeo, eu queria conversar com você, amigo gaúcho aí do Rio Grande do Sul, que está numa situação completamente lamentável, deplorável, que a gente não gostaria que acontecesse com ninguém. Você que está nessa situação, eu quero te dar forças aqui, te incentivar a não perder a sua fé, não perder a sua cabeça, porque a nossa cabeça, a nossa consciência é o nosso eixo. Se a gente perde ela, a gente sofre muitas consequências, porque a gente não tem mais força, a gente não tem mais foco. Então eu queria te dar uma mensagem de incentivo aqui para você conseguir seguir adiante. Está passando uma situação completamente desastrosa. A gente aqui no Brasil, a gente talvez não tenha experimentado alguma situação assim antes. Mas essa situação pode parecer que hoje não tenha motivo algum para estar acontecendo, mas tudo faz parte de uma consequência que vem acontecendo no mundo todo. A gente vai falar um pouco aqui. E o meu objetivo aqui com esse programa, com esse domingo aqui, é além de te dar esse incentivo de falar, pô, a gente está tentando te ajudar, vou levar essas informações aqui que eu consigo para o pessoal que está aqui à minha volta assistindo o programa, incentivar eles a doar, incentivar os voluntários a chegarem aí para conseguirem ajudar mais gente e também te dar essa força de, pô, vamos lá, segue firme, porque se você conseguir seguir em firme, você vai ser um dos brasileiros mais fortes, porque sempre quando a gente passa uma dificuldade muito grande, a gente ganha uma força muito grande. Imagina você passando numa situação que é 10% disso. Muitas pessoas que não passaram por isso antes podem ser um trauma gigante, mas você por ter passado por essa situação e estar seguindo firme, estar com a consciência tranquila, estar seguindo aí, forçando o que dá para fazer para conseguir voltar ao seu eixo, isso vai te dar uma força mental, uma força espiritual muito grande. Deus tem sempre um plano pra gente, pode seguir que vai dar certo, tá ligado? Então, vamos lá pra abertura do programa, que a gente vai falar um pouco mais do Rio Grande do Sul. Então, para começar esse episódio aqui do Rio Grande do Sul, primeiro eu quero falar com com você também e com você aí também que está me assistindo escondido aí, que acompanha todos os vídeos, mas não deixa um like, não se inscreve. Eu quero contar com todos vocês. No Rio Grande do Sul começou uma chuva muito forte no dia 27 de abril. Hoje nós estamos no dia 12, domingo, dia 12 de maio, começou dia 27 de abril. E essa chuva totalmente desproporcional para a chuva que estava esperando no ano, fez com que os rios alagassem, as barreiras rompessem e começou uma calamidade que já tinha acontecido há 60 anos atrás também, mas dessa vez é totalmente desproporcional porque o mundo está completamente diferente. A gente vai conversar um pouco disso, vamos falar um pouco do efeito estufa, do aquecimento global, de tudo. Mas qual que é a situação do Rio Grande do Sul e como que está a situação lá? Primeiro vamos pensar no cenário. Hoje está tudo alagado lá ainda, está chovendo, está frio. A previsão para essa semana é de máxima de 18 graus na segunda-feira e mínima de 8 graus em Porto Alegre na terça. Tem mínima de 6 graus em Pelotas. Então, além de estar tudo alagado, tudo cheio de água, tudo molhado, está um frio extremo. Imagina você que não é do sul, numa região de 6 graus, 7 graus, porque essa é a temperatura que vai estar o ambiente. Imagina a sensação térmica, então geralmente um pouco abaixo, porque vai estar tudo cheio de água, então a água deixa a sensação muito mais fria. Como que essa situação que está hoje começa a ver um final? Primeiro a água tem que abaixar, não tem como fazer nada com aquele monte de água, não tem lugar para evacuar tanta água assim. As bocas que jogam a água para o oceano estão cheias, não conseguem dispersar essa água. Então primeiro tem que esperar essa água sair. Quando essa água sair, a gente vai ver o que sobrou da cidade. A gente não, né? Os responsáveis por lá vão ver o que sobrou da cidade, vão ver o que precisa consertar, e consertando essas infraestruturas, vai voltar a consertar a vida das pessoas. Então tem um prazo muito longo aí. Isso daí pode gerar uma tragédia emocional e
mental muito grande que pode abalar todo o nosso país, dependendo da situação. Porque as pessoas do Sul, hoje a gente tem aproximadamente 408 mil pessoas desabrigadas, 408 mil casas não, né? Porque mais de uma pessoa vive na casa às vezes. Mas 408 mil pessoas fora de casa. Dessas 408 mil, mais de 70 mil estão em abrigos. As outras ou saíram do estado ou estão em casa de parentes em alguma outra cidade que não foi tão afetada. Muitas das cidades só consegue entrar de barco. Imagina, no meio da cidade, onde você vai arranjar um monte de barco? Não tem como, não tem. Imagina, você tem um barco na sua casa? Imagina, você tem que arranjar um barco. E além de toda a situação, tá entrando umas brigas criminosas aí. Tem criminoso querendo invadir território do outro, várias trocas de tiros. Criminosos assaltando os barcos ali, os botes que estão ajudando, levando, resgatando gente, estão pegando os botes, pegando as coisas, suplementos. Assaltando casas, às vezes a casa está alagada e no segundo andar ele está disponível, eles estão pulando lá, entrando, pegando as coisas. Então está chegando numa situação bem crítica. Fazer esse vídeo aqui, eu conversei com algumas pessoas, eu vou colocar eles aqui para conversar com vocês também. Mostra como que isso é importante para a gente se importar com as pessoas. As coisas foram destruídas, mas as coisas a gente constrói de novo. Se o governo der um incentivo depois que consertar tudo, de IPTU, IPVA, porque quantos carros estão embaixo d'água ali, tudo destruído. Imagina ter o carro destruído e ainda tem que pagar IPVA que estava ali. Então, incentivos fiscais, o governo incentivar as empresas a irem para o Rio Grande do Sul, diminuir os impostos dela, para conseguir voltar a ter indústria ali, ter o comercial, ter as lojas, e isso daí vai fazer com que volte a pegar um ritmo, porque esse ritmo, pelo que vocês viram aqui, vai demorar um pouco para voltar a ser o que era. Mais de 400 mil pessoas estão sem casa, tem que colocar elas em um abrigo, tem que colocar elas em uma situação e tem que conseguir dar uma vida para aquelas pessoas ali. Não é só deixar elas ali no abrigo que elas vão voltar a viver, tem que dar comida, dar incentivo, dar ajuda psicológica. Isso é extremamente importante para as pessoas conseguirem manter a sanidade, porque isso aí pode gerar um trauma gigante para todo mundo. E não só para as pessoas, porque essas pessoas feridas, elas podem machucar muita gente a partir dali. E tudo isso daí a gente tem que levar um ponto em consideração que é extremamente importante, que é a política. A política que organiza essas situações para isso não sair do controle. Conversei com alguns amigos que estão lá na linha de frente, falaram que não tem muita organização oficial. Muitos civis estão ali lutando, organizando, buscando ajuda, buscando contato para conseguir trazer água, porque eles estão sem água potável. Imagina, além de ter um monte de água em todo lugar, mas não tem água potável, não tem água que dá para beber. E só no último ano, pelo que eu vi ali, o governador do Rio Grande do Sul, ele mexeu em 480 pontos da estrutura ambiental, do esqueleto ambiental ali. 480 pontos teve alterações só no último ano. Então não foi levado em consideração que poderia haver uma catástrofe. E isso é um alarme gigante, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. A gente pode estar perto, muita coisa vai acontecer e a gente tem que ter atenção, porque muito do Brasil vive na costa, mais de 55% da população brasileira está perto da costa ali. Então se o mar subir mais, eu já vou contar um pouco disso, a gente vai chegar numa situação extremamente lamentável, não só para os gaúchos, mas para todo brasileiro. Vou colocar agora uma fala de uma amiga bióloga e ambientalista, e para vocês terem uma noção aí. Enquanto isso, vou preparar aqui meu tererê aqui para incentivar aí e mostrar que os gaúchos têm uma cultura muito forte, que eles vão conseguir contornar essa situação toda aí de uma forma muito bonita, que a gente vai ver na história aí, que a gente vai ver a partir daqui, né? Quando acabar essa tragédia aí. Ser direto, né, nas respostas, do meu ponto de vista, obviamente, né, enquanto bióloga e ambientalista, as consequências para o Rio Grande do Sul, para as pessoas, para o meio ambiente, para a biodiversidade, né, para os serviços ecossistêmicos, enfim, serão inúmeros, assim. É difícil prever, de fato, né, eu acho que todos os especialistas estão debruçados nisso, de alguma forma, né, para tentar prever e mitigar as possíveis consequências, né? Mas serão várias, né? Várias consequências em vários aspectos, assim, aspectos estruturais, né? Onde as pessoas vão ficar realmente sem lugar para viver, né? Porque
as casas podem ter ficado impossibilitadas mesmo de habitar, né? Então, assim, estrutura comprometida, né? Lugar que está em risco ainda de sofrer o alagamento novamente, né? De ser impactado por esses alagamentos que vão vir no futuro. Porque quem garante que isso não vai acontecer ano que vem de novo, né? Então, assim, a gente não tem a estrutura preparada para aguentar, né? A gente está vendo isso. Então, assim, vai ter que haver uma mudança, assim como é na China, no Japão, por exemplo, se as pessoas quiserem ficar lá de fato, vão ter que pensar em casas e em estruturas que de fato aguente, né? Essas respostas da natureza, né? Também da parte de alimentação, né? Porque ali é um grande centro agronômico, né? Vamos dizer assim. Ali é 70% do nosso arroz que a gente consome aqui no nosso país, né? Vem de lá, arroz, o feijão também, muitas, né, milho, etc. Então, assim, vai afetar esse lado também, né, alimentício. Então, vai ser complicado abastecer todo mundo, né, enfim. Os agricultores recuperarem suas lavouras, né, então talvez acaba sendo inviável. E essas pessoas vão ter que procurar outras ocupações, e é aí que a gente tem que dar um nome real para isso, né? Essas pessoas do sul, de Canoas e região ali, já são, na verdade, refugiados climáticos, né? Refugiados climáticos. Então, assim, além de ajuda psicológica para essa galera, né? Que com certeza trarão traumas, né? Que precisarão ser tratados junto a profissional mesmo, né? Então, assim, tem várias esferas, várias camadas, né, de consequência, estruturais, emocionais, ambientais, culturais, né? Porque eu acredito que a partir disso, a partir dessa grande tragédia, haverá mais fala sobre isso, né? Conscientização mesmo. Então, acho que é mais ou menos nessa vibe, nessa Então, você ouviu ideia. ela falando aí, os amigos do Sul são os primeiros refugiados climáticos e o número dos refugiados climáticos tende a aumentar conforme os anos forem decorrendo aí. Porque pensa comigo o seguinte, nos últimos 9 anos a gente vem percebendo que a temperatura mais alta vem ficando cada vez mais alta. Esse ano passado a gente bateu o recorde de temperaturas, está tendo as ondas de calor aí que estão agora, em maio, a gente está com temperaturas de 30 graus, isso para mim é inédito, eu nunca tinha visto isso antes. E com essa mudança de temperatura, o que vai acontecendo? As ondas, as camadas mais finas de gelo, elas vão derretendo. E aqueles blocos de gelo, eles vão derretendo. Conforme eles forem derretendo, o nível da água vai subindo. E o que acontece com isso? O nível da água subindo, toda a média de altura do oceano mundial vai ficando mais alta. E com isso, você já tem uma noção do que vai acontecer, né? A água vai subindo, ela não está nem aí, ela vai ocupar espaço, ela vai ocupar a terra. Se você está na beira da praia, se está na beira de algum lago, algum rio assim que tem conexão com o oceano, vai aumentar por causa desse aquecimento. E esse aquecimento causa alguns outros efeitos que podem gerar um loop, porque o gelo vai derretendo. Onde está aquele gelo, alguns pesquisadores falaram, pô, ali antes tinha animais, tinha um negócio ali, tem o CO2, tem o metano, e esses gases são um dos maiores causadores de efeito estufa, ou seja, o gelo vai derreter, esses gases que estavam ali embaixo do gelo vão ficar mais expostos à atmosfera e vai aquecendo mais, e isso vai gerando mais calor. Conforme gera mais calor, a água vai evaporando mais água, vai criando aquela nuvem negra, vai segurando, bum, desaba a água, cai tudo de uma vez, alaga tudo que vai ter, tá ligado? Porque vai acumulando e vai chover aquela chuva lá, nossa, aquela chuva de cair o mundo. E a tendência disso acontecer é mais frequência isso vai acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazendo, quem que a gente vai colocar ali como nossos governantes, quem que a gente vai colocar ali como os nossos representantes políticos, porque eles que têm o poder de decisão quais serão as ações políticas, eles que diretamente comandam para onde o dinheiro vai. A gente vai cuidar da prevenção
para enchente, a gente vai cuidar da prevenção para prevenção contra fogo, porque conforme as secas também vão sendo maiores, porque a água vai, enquanto mais água for subindo, não vai estar chovendo, isso a seca vai ficando muito mais longas, e isso pode causar muito mais queimadas também. Então, pô, no meu ponto de vista, isso é um loop aí que pode girar e pode dar um revertério muito grande. E a gente já vem sendo avisado há muito tempo, né? Agora a gente está vendo as primeiras situações que estão realmente sendo expostas aí, colocadas à realidade. Não é mais só uma teoria. Mas nem tudo são histórias tristes. A gente também tem uns pontos positivos. Eu tenho um contato de um voluntário que está direto lá na frente, que ele mandou alguns vídeos pra gente, vou colocar aqui para vocês verem. A gente fez muitos resgates de animais, assim, as pessoas que estão nas casas não vão sair, já decidiram, até realmente piorar, e daí, enfim, escolha delas. Mas, cara, foi um trabalho muito legal mesmo. Tipo, as pessoas indo lá buscar o seu Valdir lá, tá com o galo há 18 anos, ele tirou o galo assim, beijou o galo assim, porra, empolgadão, sabe que ele tava vivo, mó contente, pegou as galinhas, buscamos gatos, chegou porco lá, quando a gente tava pra sair, chegou um cara com porco, mano, então isso faz muita diferença pras pessoas. E assim, pra uma pessoa que perdeu tudo, chegar em casa e ver o seu pet, as pessoas que a gente levou, sabe, eu acho que por um momento esqueceram de tudo aquilo, de catástrofe, sabe? Só abraçaram o pet e agradeceram por ele estar vivo. Então foi muito legal, assim, esse brilho das pessoas, sabe? É um brilho de esperança, assim. Então, no ponto ali que ele falou, tem muitas pessoas que já foram resgatadas, que já não estão mais em região de risco, já estão em abrigos ou foram para casa de parentes. E eles estão começando a resgatar os animais, os pets, porque, pô, o Paçoca aqui, vocês veem, aparece em vários vídeos, é minha paixão aqui, tá ligado? Se acontecer alguma coisa com ele, eu fico extremamente triste, chateado. Imagina você tá numa situação totalmente lamentável, e você ainda perde a sua conexão ali com o seu animalzinho de estimação. Pô, você conseguir recuperar aquele animal, você conseguir estabelecer aquela conexão, aquele amor que você tem, te fortalece ali para você conseguir seguir. Ele falou muito bem ali que isso aí dá uma força para você seguir adiante, pra você ver os animais, seu animalzinho ali que você sempre cuidou e tal, sendo bem resgatado. Isso é muito legal e eu incentivo muito você que está assistindo aí, se você pode ir para o Rio Grande do Sul, vai, porque eles precisam de muita ajuda. Tá continuando chovendo lá, tá fazendo frio, se você for, leva bastante coisa que você puder, cobertor, roupa quente, coisas que podem aquecer, tá ligado? Água, muita garrafa de água que você puder levar, leva. E esse é um outro ponto que eu quero falar aqui, isso que é sobre as doações. Ô, Paçoquinha! Paçoquinha aqui, ó. Imagina, aqui se é tudo alagado, o Paçoca fica pra trás? Não pode, velho. Não pode, né, cara? Você tem que ir junto, né? Então as doações, tanto para pessoas quanto para animais, ração, essas coisas são sempre muito úteis. Tem algumas contas que você pode fazer, algumas vaquinhas. Tem a do Badim, que é que muitos influenciadores estão compartilhando, estão incentivando, já bateu sei lá quantos milhões. E isso provavelmente está ajudando muito. E que é enchentes@vaquinha, vaquinha com K, que é do site vaquinha.com.br. Então, enchentes@vaquinha.com.br. E tem um outro que está fazendo marmitas, que é a cozinha comunitária do MSTS, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, que é enchentes@apoia.c. Eu vou colocar certinho aqui na descrição. Mas se você puder doar alimentos, roupas quentes, alimentos perecíveis, alimentos de pronto uso, café, açúcar, essas coisas, pode estar ajudando muito mais do que só mandar o dinheiro. Por que isso? Você manda o dinheiro para alguém que está lá na ponta e ela está no meio da enchente. Onde que ela vai gastar esse dinheiro? Tá ligado? Então, se você conseguir mandar através de um caminhão, aqui na minha cidade, em Bugaçu, tem várias iniciativas, vários caminhões estão indo para lá, várias lojas, farmácia, escola, academia, mercado, eles estão juntando ali as coisas para conseguir encher os caminhões para mandar para o Rio Grande do Sul. E o que esse amigo que falou que tá de voluntário, ele falou, pô,
procura alguém na ponta. Talvez alguém na ponta pode direcionar melhor o que você pode fazer. Tem alguns outros mercados diretamente de lá, por exemplo, tem um do Paulo Marçal, que é o Mercadinho GG também, vou colocar aqui embaixo, que eles estão arrecadando dinheiro, estão mandando para lá bastante coisa. Então tudo que você puder fazer para ajudar quem está lá, vai ser com certeza muito bem recebido, porque no meu ponto de vista, a gente está à beira de um abismo climático, tá ligado? A gente está numa situação extremamente lamentável, uma situação que eu achei que a gente nunca fosse passar. Depois da pandemia, já foi uma situação que eu achei que nunca a gente fosse passar, eu fiquei completamente com muito medo. E agora tem outra situação que a gente está começando agora, vai ter uma longa jornada pela frente. E tudo que a gente conseguir fazer para fortalecer os amigos lá do Rio Grande do Sul vai ser muito bem recebido, porque a gente tem que cuidar das pessoas, tá ligado? Nós somos brasileiros, nós temos que cuidar dos brasileiros, porque a gente é muito melhor com a gente, tá ligado? E quanto mais amor, quanto mais ajuda a gente conseguir fazer para os nossos amigos e irmãos, a gente vai com certeza se receber muito mais de volta. Teve uma coisa que eu reparei esses dias, geralmente quando eu tô triste, falando de mim, eu tô pensando em mim, tá ligado? Sempre quando eu tô triste, eu tô pensando em mim, tô numa situação muito mais egoísta. Foca aqui. Muito mais egoísta. E quando eu tô ajudando alguém, tô fazendo alguma coisa por uma outra pessoa, eu fico muito mais feliz por estar ajudando aquela pessoa. Então eu queria compartilhar isso contigo. Ajuda alguém, faça alguma coisa, se você puder, vá lá de voluntário, veja a situação real, conta a sua versão. Não fica achando que não pode chegar aqui, estão bloqueando tudo e tal. Pô, chega lá e vê o que acontece, conta a sua versão, tá ligado? Vamos ajudar tudo que a gente puder. Eu tô aqui dando esse incentivo aqui através desse vídeo. Consegui conversar com algumas pessoas aqui para conseguir ter esse embasamento, fiz algumas pesquisas também. E é isso, eu encerro o vídeo aqui. Agradeço para você que assistiu até aqui. Espero que a gente consiga, como Brasil, contornar toda a situação e voltar a ser os brasileiros felizes que a gente sempre foi. A gente é conhecido aí pelo mundo inteiro. É isso. Bom, força aí para os amigos gaúchos e vamos que a gente vai conseguir virar essa situação toda aí. Falou! Nem na enchente o bicho perdoa. O homem é glocador, meu. O homem é glocador, meu. Ferro nela, paizão.